e a gente tem uma nova geração, acho que a gente nunca teve tantas. Talvez a gente tivesse tido, vai, não tinha essa leitura, mas das gerações do mesmo ambiente de trabalho, a gente já falou aqui em outro debate de café do conflito de gerações nas empresas, né? Ah, e aí a gente tem esse mundo que já não é mais VUCA, é BANI, né? Essa geração mais nova, ansiosa, não linear, enfim, todas aquelas siglas do BANI, e o líder tendo que lidar com essa pessoa. E muitas vezes o líder ele é da mesma geração também, né? E ele está ali sendo pressionado pela empresa, pelos processos, pelos resultados, que às vezes não muda, como a gente também já falou aqui. É, como lidar com tudo isso? Que dica que você dá para as pessoas, né? A gente fala de autoconhecimento, mas às vezes a pessoa não consegue nem se autoavaliar, né? Peguei do teste É, do livro, né, de fazer a flexibilidade, mas não consegue se autoavaliar. Mas Márcia, perfeito. deixa eu complementar e fazer uma segunda pergunta, que aí eu passo a bola para vocês, porque vai no mesmo tema, né? Juntando tudo que o Márcio falou, eu tenho outra visão que vai complementar isso, que a gente tem muitas escolas, muita formação técnica, muitas universidades técnicas, que nos prepara para passar no vestibular, nos prepara para entrar num programa de trainee, de estagiário, mas deixa muitas vezes esse lado mais humanista de lado. Não são todas as escolas e não são todas as famílias, obviamente. Mas a gente tem uma estrutura de formação hoje no Brasil muito potente, muito voltada para o técnico. Quais seria uma dica para as empresas trabalharem isso com os colaboradores? deixa eu só pegando isso que você está falando, mas isso é uma questão cultural, inclusive. Nós não somos criados e educados para olharmos para dentro de nós. A gente não é, nós não, a gente sempre olha para fora, né? Então, a, a pandemia, mais uma vez, a gente está falando que ela foi um divisor de águas, né? Por que as pessoas estão mudando tanto, todos esses movimentos, pessoas pedindo para. Porque foi um momento que você se viu obrigado a olhar, você teve tempo para se autoavaliar, você teve tempo para mergulhar dentro de você e descobrir. Né? Então, quantas coisas mudaram, né? E quantas muitas coisas coisas, e mudaram. você teve tempo para poder se avaliar, você estava trancado dentro de casa e vendo as coisas mudando, então você precisou fazer essa reflexão, né? Mas culturalmente nós não somos treinados para olharmos para dentro de nós. Então esse é um problema muito grande que quando a gente leva para o trabalho a gente só vai querendo realizar. Eu quero fazer uma pós disso, um mestrado daquele, um doutorado daquele, e você vai criando esse desenvolvimento e não olha para a questão fundamental que é o desenvolvimento humano, né? O desenvolvimento enquanto pessoa. E aí eu queria aproveitar e emendar que a gente falou aqui desse desenvolvimento de líderes, né? E a gente convive hoje dentro das empresas com muitas gerações, né? E essa nova geração que a gente está falando, ela chega também com uma certa ansiedade no desenvolvimento de carreira dela, né? Eles, assim, eles são brilhantes, eles têm infinitas vantagens, características, eles são muito inteligentes, eles são muito criativos, eles são muito bons tecnicamente, mas a gente precisa muito administrar hoje assim um grande conflito entre as gerações no dia a dia corporativo, é administrar essa ansiedade desse jovem que é muito bom tecnicamente, mas ele não entende por que ele não é o líder. A velocidade. E quanto tempo que isso vai durar? E a gente está falando aqui, né, o tempo todo, que a liderança traz a experiência, né? A gente precisa de um bombeiro aí que viveu tantas e tantas experiências com fumaça, com fogo, né? Com a sensibilidade que ele sente ali naquele ambiente, para ele tomar uma decisão que salva vidas. Né? Nós, líderes, no dia a dia, a gente toma decisões o tempo todo que a gente nem lembra de onde a gente tirou aquela experiência, né? Aquilo vai na máquina. E a gente vê que, assim, quando a gente fala de liderança, e aí eu acho que foi um lado da pandemia, da digitalização, que acelerou muito tudo, né? Então, hoje, se você abre um perfil seu no LinkedIn ou no Instagram e você fala de liderança, você pode nunca ter sido um líder, não ter nenhuma experiência, e você tem esse lugar de fala. Então, eu acho que, assim, é uma tarefa mesmo, né, de todos nós que lidamos com
com ambiente corporativo, com ambiente de desenvolvimento de carreira, como a Patrícia, que recebe, provavelmente vai receber e recebe tantos jovens, né, que vão estar aí ansiosos na busca desse desenvolvimento. Eu tenho muito receio dessas coisas perderem o passo, né? E a gente perder aí tantas coisas que precisam ser desenvolvidas dentro de uma trilha de carreira. Acho que isso gera uma frustração muito grande, né? Uma troca frenética de empregos, e que lá na frente eu vejo muitos mudando de carreira de uma forma triste, não de uma forma bem resolvida, de uma forma planejada. E que eu acho que tem uma questão que quando a gente fala de liderança, não existe somente um estilo de liderança, né? E quando o Márcio falou assim do autoconhecimento, o autoconhecimento é importante até para você entender qual que é o seu perfil de liderança, quem é você enquanto líder e como você vai se qual gap que você precisa desenvolver para assumir e qual que é o seu perfil, o que vai fazer você ser aquele líder, né? Para inspirar e motivar, né? Porque às vezes você idealiza um determinado perfil, padrão de líder, que não tem nada a ver com você e você nunca vai conseguir ser aquele líder e vai ser uma frustração e você não vai chegar lá nunca, né? Então, eu acho que esse autoconhecimento, ele tem alguns pontos que são importantes, que é identificar qual que é o seu perfil e você construir em cima disso, né? Ajudar você a fazer as escolhas, né? Não, este perfil de liderança, esse tipo de liderança tem a ver comigo, eu acho que faz parte do que eu posso fazer, do que eu posso liderar. Não, esse daqui não faz sentido, não é comigo, né? Então, eu acho que ele norteia isso, né? E eu acho que tem um dado que, pegando desse ponto, eu acho muito interessante, que eles acompanharam, quando a gente fala de executivos de alto padrão, a gente fala assim, saem de Harvard ou já são assim, a a grande formadora de grandes executivos de alto padrão, né? E foi feito um monitoramento de executivos que saíram da GE e foram para outras grandes organizações, e muitos deles não performaram tão bem. E aí foram fazer as análises por que não performaram tão bem, identificaram que a posição que eles assumiram não tinha um fit com o perfil profissional, com perfil de liderança que eles tinham. Então, este processo por isso que eu falo, autoconhecimento, aquilo para mim é uma menina dos olhos, que eu acho que nenhum profissional poderia viver sem ele, porque ele te ajuda a escolher o caminho que você vai traçar, o líder que você vai ser e as escolhas que você vai fazer profissionalmente, né? Então, acho que ele é, assim, o ponto fundamental e saber, fundamentalmente, as empresas que estão conectadas com o seu perfil, com seus valores, com aquilo que te move. Do ponto de vista corporativo, né, também tem um dever de casa das empresas nesse sentido, que é falado há tanto tempo e não vejo acontecer, que é o desenvolvimento da carreira em Y, né? Nem todo mundo vai e pode crescer no caminho da liderança, e hoje acaba sendo o único caminho para a pessoa crescer, para a pessoa ser promovida, para ela ganhar mais, que é o que, no fundo, todo mundo quer, né? Então, assim, é importante, eu acho que esse é um tema que eu levo há muito tempo para os comitês das empresas que eu atuo, que a gente precisa também criar as oportunidades de desenvolvimento de carreira na parte técnica. O cara é muito bom tecnicamente, mas ele não vai ser líder. Então, muitos dos erros de gestão, até que a gente está conversando aqui, né, de falta de perfil, né, de pessoas que vão ter um gap enorme de desenvolvimento para aquilo, acontece porque, cara, é a única forma daquele cara que é super bom tecnicamente ascender na carreira. E aí ele só pode virar líder, só pode virar gestor, e ele não tem o menor perfil. Esse cara vai performar mal, aí vai perder a equipe dele, não vai conseguir, né, evidenciar e operacionalizar o propósito, não vai conseguir formar novos líderes, e a empresa não atinge seus resultados. Então, perde uma pessoa técnica forte, perde a parte técnica e força dela, né? E tantos outros que teriam um perfil para assumir essa liderança e se desmotivam e vão embora. Exato, então, e na verdade aí você também consegue trabalhar naquela disputa por cadeira, né? Porque, querendo ou não, quando fala de liderança, a gente está falando de poder dentro das empresas, né?
quanto maior a empresa, inclusive, né, o Thiago que está no mundo corporativo sabe disso, a gente fala de uma matriz hierárquica e é uma disputa de poder, de ego, de poder, né, que precisa ser quebrado. E